E se a gente pudesse, sei lá, trazer Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto para o nosso mundo de hoje? Tipo de 2025. Nossa, imagina. Colocar um smartphone na mão deles e ver o que acontece. Essa é a provocação que está no centro do material que a gente tem aqui, um texto chamado O Estoicismo e o Caos do Mundo Moderno. Uma provocação muito boa, por sinal. Totalmente. A tese central é que, apesar de toda a nossa tecnologia, sabe, o caos que eles enfrentavam não é tão diferente do nosso. Uhum. Guerras, crises, incertezas, só que o nosso caos, ele vem com extra. Um bombardeio que não para de notificações, de urgências que nem são nossas e um feed infinito de ansiedade. Exato. A fonte descreve o mundo moderno como ruidoso, acelerado e, uma palavra que eu achei perfeita, insistente. Ele insiste em ter a nossa atenção. Insistente, é isso. Sabe o que eu acho mais incrível nessa premissa? É que o texto argumenta que a gente fica buscando o novo aplicativo, a nova técnica de produtividade. A nova solução mágica. Isso. E a resposta, segundo os estoicos, não está em adicionar mais coisas, mas em proteger o que a gente já tem dentro da gente. É uma inversão de lógica, né? Total. Eles tinham uma lucidez baseada em princípios muito simples, mas, nossa, brutalmente eficazes. Proteger seu mundo interior, aprender a filtrar o que vem de fora e, o mais importante, focar a energia só naquilo que está no nosso controle. E aí que a gente falha miseravelmente. Pois é, o problema central que a fonte aponta é esse. A gente vive numa era de excesso de estímulos e uma perigosa falta de controle sobre nós mesmos. Exato. É um excesso de telas, de opiniões dos outros, de notícias, de preocupações que a gente importa sem nem perceber, né? Uhum. E o resultado disso, como o texto descreve de uma forma que me marcou muito, é a criação de uma mente dispersa. Essa expressão é ótima. Uma mente que pula de galho em galho, sabe? Que não consegue mais se aprofundar em nada. E essa dispersão, no fim das contas, gera um sofrimento silencioso, uma sensação de que a gente se perdeu de si. Perfeito. Nossa análise hoje vai mergulhar fundo nas ferramentas que esses filósofos antigos nos oferecem para resgatar nosso eixo. A gente vai focar em 3 pilares que o material destaca: o controle sobre o que depende de nós, a gestão do nosso tempo e, por fim, o governo da nossa própria mente. É basicamente um manual de sobrevivência para a mente moderna, só que escrito há 2000 anos. Perfeito. Então vamos começar pelo alicerce de tudo, a tal da dicotomia do controle. Confesso que, de todas as ideias históricas, essa é a que parece mais simples na teoria. E a mais absurdamente difícil na prática. Exatamente. O texto traz uma frase do Marco Aurélio que é tipo um soco no estômago. Se algo não depende de você, não gaste sua energia. Pô, se a gente aplicasse só isso, metade do estresse do dia a dia sumir. Metade, eu diria uns 80%. Mas como a gente sequer começa a separar essas coisas no meio do turbilhão? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a dificuldade está justamente no fato de que o mundo moderno ele é projetado para confundir essa fronteira. Como assim? Os algoritmos, por exemplo, eles são desenhados para nos fazer sentir que a opinião de um estranho do outro lado do mundo é algo que depende da nossa resposta imediata. Eles sequestram nossa energia. Entendi. A sacada dos estoicos, que o texto resgata, é criar um sistema mental de triagem. Eles dividiam a realidade em 3 caixinhas bem claras. A primeira, o que depende 100% de mim. Minhas opiniões, minhas ações, meus valores, meu campo de jogo. Ok, essa é a parte que a gente até intui que controla. Exato. A segunda caixinha, o que não depende em nada de mim. O clima, a economia global, o que os outros pensam de mim. Engarrafamento. O engarrafamento, perfeito. E a terceira, que é a mais sutil. O que depende parcialmente de mim. Por exemplo, o resultado de uma apresentação no trabalho. O meu esforço depende de mim, mas a reação do chefe... É a reação do cliente, não. Não. O problema, e o texto é categórico nisso, é que nós vivemos com as prioridades invertidas. Gastamos 90% da nossa energia mental na segunda e na terceira caixinha, tentando controlar o incontrolável. E negligenciamos a primeira. Exatamente. Negligenciamos a única onde a gente realmente pode fazer a diferença.
É uma receita para o esgotamento. Faz todo sentido. E essa inversão de foco me faz pensar no recurso mais precioso que a gente queima nessa batalha, que é o tempo. Sim, Se a gente direciona mal a energia, a gente está, na prática, queimando o nosso tempo de vida. O que me leva direto à figura do Sêneca. A fonte o imagina hoje como o maior crítico do vício em notificações. nossa, que imagem forte. É uma imagem poderosa, né? Sem dúvida. Ele veria o smartphone não só como uma ferramenta, mas como um perigoso ladrão de vida. Um ladrão de vida. E o conceito que o autor usa para explicar isso é genial. Cada notificação, cada interrupção é uma pequena ruptura da presença. Parece inofensivo, né? Uma olhadinha de 2 segundos. Parece. Só que a repetição constante de milhares dessas pequenas rupturas ao longo do dia cria o que o texto chama de mente quebrada. Uau! Uma mente fragmentada, que perdeu a capacidade de sustentar o foco, de ter um pensamento profundo, de simplesmente estar presente. Mente quebrada. Isso é forte. E é exatamente a sensação que muita gente tem. Você tenta ler um parágrafo de um livro e sua mão já está coçando para pegar o celular. Totalmente. Tenta assistir a um filme e, quando vê, já abriu 3 aplicativos. A gente não está mais no controle. Eu fiz um teste outro dia, inspirado por essa ideia. Tentei ler por 30 minutos seguidos, sem o celular por perto. Foi assustador o quanto meu cérebro buscava uma distração. Uma desculpa para parar. Exato. É a prova de que essa ruptura da presença não é uma hipérbole, é o nosso estado padrão. As recomendações do Sêneca, resgatadas do material, seriam brutais para os nossos hábitos. A primeira, proteja seu tempo como um bem sagrado. Que a gente não faz. E a segunda, que para mim é o diagnóstico da nossa era. Não consuma mais do que sua mente pode digerir. Nós estamos consumindo informação, opiniões, estímulos, numa velocidade muito maior do que a nossa capacidade de processar. A gente se tornou bulímico de informação. Bulímico de informação, nossa. E essa ideia de proteger o tempo e a mente não é só sobre o tempo que a gente perde, mas sobre a qualidade da nossa atenção, né? Exatamente. Se a mente está sempre quebrada, como a gente pode ter qualquer tipo de governo sobre ela? O que nos leva ao Marco Aurélio. Isso. Marco Aurélio era o imperador de Roma, lidando com guerras, pragas, intrigas políticas, um nível de pressão que a gente mal consegue imaginar. Nem de longe. E, mesmo assim, quando a gente lê as meditações dele, o que a gente encontra é uma mente ordenada, serena, em controle. A pergunta é, como? Como? A resposta, segundo a fonte, está numa frase-chave dele que é um manual para o século XXI. Aquilo que você deixa entrar, governa você. Uau. E o complemento é ainda mais direto. Se quer paz, governe a porta da sua mente. E aí que está o problema. No mundo digital, essa porta não só está aberta, ela foi arrombada. Não tem mais porteiro. Entra tudo. Tudo. O ruído das redes, a comparação com a vida editada dos outros. A ansiedade das notícias, o medo do futuro. A mente moderna, como diz o texto, foi invadida. Totalmente invadida. Por isso a fonte argumenta que o Marco Aurélio, hoje, seria um grande defensor de práticas que a gente trata como luxo, mas que para ele seriam de primeira necessidade. Por quê? O silêncio deliberado, a pausa entre um estímulo e uma reação, a meditação, não como algo místico, mas como um treino de atenção, e especialmente o ato de escrever. Escrever. Sim, colocar o caos do pensamento no papel para poder olhar de fora e organizar. É um ato de autogoverno. Certo. E falando em prática, como isso se traduziria no nosso dia a dia? Vamos pegar o campo de batalha mais óbvio, as redes sociais. O principal campo de batalha. O texto explora como um estoico usaria essas plataformas, e a abordagem é o oposto do que a maioria de nós faz. Completamente. O texto lista alguns princípios. O primeiro, e talvez o mais revolucionário seria, definir uma intenção clara antes de abrir o aplicativo. O que de só abrir e rolar sem rumo. Exato. Tô abrindo para falar com tal pessoa ou para ver novidades de tal página. E só. Sem cair na hipnose do algoritmo. Mas aqui entra a camada extra de dificuldade que o estoico antigo não tinha. Que seria? A batalha é desleal. O
O estoico da antiguidade lutava contra os próprios impulsos. O estoico moderno luta contra 1000 engenheiros de software cujo trabalho é precisamente destruir a nossa intenção. Nossa, é verdade. O desafio não é só ter a disciplina, mas reconhecer que o ambiente é projetado para nos fazer fracassar. Além disso, o estoico não compararia a vida dele com o palco dos outros, não se perderia em debates inúteis, E o mais importante, não buscaria validação externa, que o autor chama de um vício do ego. Ele usaria a rede como uma ferramenta, não como uma extensão da identidade. essa distinção entre ferramenta e identidade é crucial. E imagino que essa mesma lógica se aplicaria ao trabalho, certo? Especialmente com a nossa cultura de produtividade tóxica. Com certeza. Mas sendo realista, no mundo corporativo de hoje, não ser tóxico e estar sempre disponível não significa ficar para trás? Essa é a armadilha. A fonte é muito clara, ao dizer que os estoicos rejeitariam essa ideia. Para eles, estar ocupado o tempo todo não é sinônimo de ser produtivo. Muitas vezes é o contrário, né? É o contrário. É sinal de uma mente caótica sem prioridades. A produtividade estoica, como descrita no texto, não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que importa com clareza. É proteger a própria energia e evitar esforço inútil. A reunião que poderia ser um e-mail. Essa mesma. O texto encerra essa parte com a frase matadora. Os estoicos não confundiriam movimento com progresso, nem velocidade com sabedoria. Uau! Isso põe em xeque toda a cultura do hustle. E falando em colocar as coisas em xeque, isso me leva ao Epicteto. Ah, Epicteto. A sabedoria dele é descrita na fonte como ouro na era das redes sociais, um antídoto para a cultura da ofensa, do cancelamento. Totalmente. A ideia central dele parece simples: nada externo te ofende. O que te ofende é a sua interpretação sobre o fato. Parece simples, mas é a coisa mais difícil do mundo, porque a gente vive num estado de reatividade constante, né? Sim. Alguém posta algo, a gente reage. Recebe um e-mail atravessado, reage. Essa reatividade, como o autor aponta, nos rouba a soberania interior. A gente entrega o controle das nossas emoções para qualquer um. É verdade. A frase do texto é que essa mentalidade do Epicteto resolveria 90% da saúde emocional moderna. 90%. O exemplo prático que a fonte dá é perfeito. Se o Epicteto recebesse uma enxurrada de críticas no Instagram, ele não reagiria com raiva. Não se sentiria diminuído. Exato. Ele filtraria aquilo com uma lógica implacável. Cada comentário revela muito mais sobre quem escreve do que sobre quem lê. É uma mudança de perspectiva radical. Ele veria a crítica não como uma verdade sobre si, mas como uma projeção do mundo interno da outra pessoa. É parar de ser um alvo e passar a ser um observador. Exato. E aqui o texto ganha uma camada pessoal muito interessante. O autor, Gevandro Barros, compartilha a própria experiência. Ah, é? Ele diz que pagou um preço alto por deixar o mundo ditar a frequência dele. Fala de ansiedade, cansaço crônico, um ruído mental que não parava. E conta que foi essa filosofia que o resgatou. É um testemunho poderoso. Ele conecta a própria jornada com a ideia de que a grande virada não acontece quando você tenta controlar o mundo lá fora, mas quando aprende a governar aqui dentro. Uhum. Mas me pergunto se não há um risco nisso. Essa ideia de focar só no controle interno não pode levar a uma certa passividade? Tipo, a gente só aceita o caos do mundo, as injustiças, porque afinal não depende de nós? Essa é a crítica clássica ao estoicismo. É um ponto crucial. E o texto aguarda isso de frente. E o que ele disse? A proposta não é a passividade, mas o redirecionamento estratégico da energia. Em vez de se angustiar com um problema global sobre o qual você não tem controle, o estoico agiria no seu círculo de influência. Na sua família, no trabalho. Na sua comunidade. É trocar a ansiedade que paralisa pela ação focada. Eles não buscariam controlar o mundo, mas fortalecer o interior para conseguir navegar nas incertezas. A conclusão do texto é muito lúcida. O caos moderno não exige mais ferramentas. Exige o quê, então? Exige mais lucidez. É uma mensagem final muito forte, né? A solução para o barulho do nosso mundo já foi ensinada há séculos. O que a gente precisa hoje é o que os estoicos sempre defenderam: sobriedade, foco, ordem interna, presença. Simplicidade. Simplicidade.
E essa lucidez, como o texto reforça, nasce no momento em que a gente finalmente entende o que depende de nós e aprende a renunciar ao que não depende. E para que isso não fique só na teoria, o material termina com um exercício prático, uma reflexão para levar para o dia a dia. O autor chama de o filtro estoico do dia. Um filtro estoico. Gostei. Como funciona? É bem simples e direto. A sugestão é pegar um papel ou abrir um bloco de notas e criar 3 listas para o dia que está começando. A primeira, o que depende totalmente de mim hoje. Ok. Aqui entram as ações diretas, as decisões, tipo ser paciente na reunião, fazer 30 minutos de exercício, não reclamar. Coisas práticas e executáveis. Exatamente. A segunda lista, o que não depende de mim hoje. A opinião do chefe, o trânsito, a reação do meu filho, Se vai chover, se vai chover, tudo aquilo que está fora da nossa jurisdição. E a terceira lista, o que depende parcialmente de mim. Aqui entram as metas que exigem nosso esforço, mas o resultado final não está garantido. Tipo, fazer uma ótima apresentação. O esforço é seu, o resultado final, não. entendi a divisão. E depois das vistas? A partir daí, a reflexão se aprofunda com algumas perguntas que o texto propõe e que servem como um guia. E quais são as perguntas? São perguntas diretas para si. Onde eu vou colocar minha energia hoje? Em qual dessas listas? Qual ruído externo não merece a minha atenção? O que eu vou eliminar do meu campo mental para proteger meu foco? São perguntas poderosas. E a mais importante de todas, o que é realmente essencial agora? É um convite diário para escolher a presença e retornar ao próprio eixo. Nossa, E para encerrar, o autor o Evandro Barros deixa uma imagem que, para mim, resume tudo que a gente conversou aqui de uma forma poética e poderosa. qual é? Ele diz: o mundo é barulhento, a alma não precisa ser.